E hoje eu vou ensinar para vocês a receita desse pudim, o pudim. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Diego Augusto e eu sou cozinheiro informal. E hoje eu vou ensinar aquela receita que quase todo mundo ama, ou todo mundo ama, que é um pudim de leite condensado. Aqui a gente vai ter um toque especial, mas se você não tiver esse ingrediente, tá tudo certo também. Você vai fazer com os ingredientes que você tem na sua casa e vai ficar um sucesso. Vamos aprender? E para começar essa receita, vamos iniciar com a calda. A gente vai colocar o açúcar, vamos ligar o fogo aqui. Vamos colocar o açúcar, vamos colocar a água, vamos colocar também algumas gotas de limão, porque ela faz o efeito de não empelotar a calda, e uma pitadinha de sal, que é só para dar um toquezinho a mais no nosso caramelo. Então só para iniciar, a gente não vai precisar ficar mexendo essa calda. Então colocamos os ingredientes, colocou o açúcar, deu uma leve dissolvida no açúcar aqui da água, a gente vai esperar que ele faça agora o efeito da calda. Vamos deixar aí, pode ser em fogo médio, então quando ele der a cor que a gente quer do caramelo, a gente vai adicionar mais um pouquinho de água. Lembrando vocês que as medidas da receita vocês têm aqui embaixo do vídeo e também a receita completa na descrição. Então enquanto a calda cozinha, a gente vai bater o pudim de leite condensado, mas sempre um olho no peixe e um olho no gato. Então a gente primeiro vai colocar os ovos, e vamos deixar bater bem, para quebrar todas as partículas e moléculas do ovo. E agora a gente vai acrescentar o leite, e a dica aqui é que o leite seja morno, porque ele vai ajudar também no processo, quando o pudim estiver no forno, ele já vai dar uma adiantada aqui no processo de cozimento do pudim no forno. E vamos bater mais uma vez. Bateu mais um pouquinho, vamos colocar o leite condensado. E vamos bater de novo. Então aqui a receita do pudim tradicional ela já está pronta. Só a gente colocar na forma e depois no forno. Mas vem um toquezinho especial que eu vou colocar nessa receita, que é a semente de cumaru. É a nossa baunilha brasileira, baunilha amazônica. Ela dá um toque especial, ela é muito perfumada. Esse cumaru ele vai fazer uma diferença na receita desse pudim. Para você encontrar essa semente de cumaru, geralmente ela se encontra nas casas de produtos naturais. Mas se você não encontrar na sua cidade, existem alguns sites dessas empresas que vendem produtos naturais e elas vendem por grama, por quilo, por unidade. Então, aproximadamente, cada baunilhazinha dessa sai R$1. É uma média. Então, dependendo da região, você pode encontrar um pouquinho mais caro e se a baunilha for da sua região, um pouquinho mais barato. Caso você não encontre a semente de cumaru na sua cidade ou seja difícil mesmo comprar pela internet, você pode explorar sua criatividade. Você pode colocar baunilha, pode colocar algum licor, pode colocar um suco de fruta, pode colocar mel, você pode colocar várias outras coisas que o ponto do pudim vai dar o mesmo. A base é essa. O toque especial é você mesmo quem vai dar. Ó, coloquei as raspas de cumaru aqui e vamos sempre lembrar de ficar de olho na calda. Ela está quase pronta, como vocês podem ver aqui. Eu tenho um termômetro, mas vocês veem a coloração, como eu disse para vocês, entre 150 e 160 graus. Aqui a gente tem 146 graus. Então vamos bater e já podemos desligar a calda. Aqui, nosso pudim de leite condensado com cumaru já está pronto. Vamos dar uma olhadinha na calda.
Aqui ela já atingiu a cor que a gente gostaria, uma cor bem de caramelo. Aqui, ó, para vocês verem, a gente tá com 150 graus. Tá joia. A gente vai colocar mais um pouco de água para finalizar essa calda. Não precisa mexer, se você conseguir só balançar um pouquinho a panela para essa água incorporar em toda a calda. Vamos deixar mais um pouquinho cozinhar a calda e esse caramelo líquido já vai estar pronto. Aqui a gente já pode desligar a nossa calda, porque já deu o ponto desejado. Já está na calda de caramelo, está bem líquida mesmo. E a gente vai desligar para colocar na forma. E eu vou explicar para vocês um processo rapidinho aqui antes de colocar o pudim em cima dessa calda. Agora que a calda já está pronta, cuidado que está bem quente, a gente vai colocar aqui numa forma com furo. Se você não tiver forma com furo, tudo bem também. Pode fazer na sua forma quadrada, na sua forma redonda, que vai dar super certo. Agora, se você for fazer para vender, é interessante você fazer numa forma com furo. Então a calda de caramelo, ela já está aqui na forma, ela está bem quente, então com muito cuidado vocês vão pegar aqui os panos de vocês e vão fazer a calda dar uma circulada na forma. Não tem problema se a calda não for até em cima, vai dar tudo certo do mesmo jeito. Então, o que eu vou falar para vocês? Tem que esperar essa calda esfriar. Eu coloco no freezer rapidinho, por 5 minutos, essa calda vai ficar bem grossa e aí a gente vai sim poder colocar o pudim de leite condensado aqui nessa forma. Galera, olha que bacana, 5 minutos que a calda ficou no freezer, olha como ela engrossou. Então não tem problema ela ficar mais para baixo, a gente vai colocar o pudim de leite condensado aqui e já era. Então aqui o pudim já está pronto com a calda. Vamos colocar o papel alumínio, sempre com a parte brilhante voltada para o alimento. E para adiantar o processo de cozimento no forno, a gente vai colocar água quente na forma em banho-maria. Esse pudim aqui é um pudim sem furinhos, aquele pudim bem lisinho. Então um dos segredos do pudim bem lisinho é ele assar em temperatura bem baixa. Então a gente vai assar por aproximadamente umas 2 horas a 150 graus. Eu sei que o gás está caro, a luz está cara, infelizmente. Então, quando a gente for fazer um pudim, a gente pode aproveitar para fazer um assado, um frango, uma lasanha, para a gente aproveitar o forno ou assar vários pudins de uma vez. Especialmente se você vai fazer para vender. Lembrando também que essa receita aqui cai super bem no Natal, em várias datas comemorativas. E é aquela sobremesa que você leva para casa de alguém, numa comemoração de Natal, por exemplo, e todo mundo te olha muito bem. Uma dica legal para a forma não ficar preta, porque ela vai no forno com água bem quente, é a gente colocar uma gotinha de limão ou uma gotinha de vinagre, que vai fazer o mesmo efeito e não vai ficar aquela forma preta quando a gente tira o pudim do forno. E se você está gostando da receita desse pudim e também das dicas que nós estamos passando aqui para você, não deixe de dar um like aqui pra gente. E se você acha também que alguém vai curtir essa receita para fazer no Natal ou no almoço especial, compartilha com ela. Lembrando também que toda terça-feira a gente tem receitas novas e em algumas semanas soltaremos algumas receitas bônus. Então, para não perder nada, se inscreve no nosso canal. E agora que deu 1h30 de forno, uma dica é tirar o papel alumínio que já assou por 1h30 e deixar essa última meia hora ele dourar no forno e finalizar o processo dele de cozimento. O nosso pudim já está pronto. Aqui a dica, porque o forno pode variar de um para outro. Então espeta uma faquinha ou um palito de dente e se ele sair lisinho, tá ótimo. Aqui a gente vai colocar papel alumínio novamente e vai colocar na geladeira por aproximadamente 3, 4 horas no mínimo. O ideal essa receita é você fazer de um dia para o outro. Então você faz à noite e no dia seguinte, no almoço de um domingo, por exemplo, esse pudim vai estar pronto para você desenformar. 3 horas depois, o nosso pudim já está pronto. E agora é aquela hora que fala, meu Deus do céu, será que vai dar certo? A gente vai desenformar. Uma dica que eu dou é colocar o pudim
num fogo bem baixinho, só para a calda começar a derreter e descolar o pudim da bundinha da forma. Vamos tentar. Colocamos ali no fogo e eu tive a ajudinha de uma faca para deslizar bem do lado, só para ele dar uma soltada. Aqui vocês conseguem ver que já está solto. Agora a gente vai ver se ele vai sair inteiro aqui na nossa travessa. Vamos lá, pessoal, para a hora da verdade. Tchararam. Já começou a sair uma caldinha pela lateral, isso é um bom sinal, que a calda funcionou. Ficou um pouquinho de calda aqui no fundo da forma, mas não tem problema. Você volta de novo para o fogo, coloca mais um pouco e volta a calda por cima do pudim. Sucesso! Para essa receita de pudim aqui, nós gastamos aproximadamente R$ 11,50. Você encontra nos supermercados, em algumas padarias, um pudim desse tamanho por aproximadamente uns R$ 30. Então, se você for fazer para venda, você vai ter um lucro razoável, ainda mais se você conseguir vender em algumas quantidades, mesmo que seja para pessoas diferentes. O legal é que você pode fazer o pudim com antecedência e ele pode ficar na geladeira por até 5 dias tranquilamente. Então é isso, pessoal, essa foi a nossa receita de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você fizer essa receita, deixa aqui nos comentários contando pra gente como é que vocês fizeram, se vocês deram um toque especial aí da região de vocês. E também não deixe de comentar de que região você é, de qual cidade você está falando. Deixa aqui nos comentários, coloca tudo pra gente, que a gente vai interagir e vai ser muito legal. Valeu, pessoal, eu te espero aqui na próxima receita. Um beijo, tchau!